que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo. Intervenção sobrenatural agora sobre a vida dessa pessoa. Oramos por provisões especiais. Oramos por uma liberação do céu sobre recursos, sobre a vida financeira, sobre os negócios. Oramos em nome de Jesus que tudo aquilo que está travado, negócios que estão travados, vendas que estão travadas, seja liberado no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oramos pela provisão sobrenatural do Senhor, entrando na nossa vida, que a provisão do Senhor destrave tudo aquilo que está travado na nossa vida financeira e que haja um acréscimo, haja um avanço, haja um romper no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, por intervenções. Toda pessoa, meu Deus, que está desenganada, toda pessoa que está com um problema sério de saúde ou que está aguardando exames, que está aguardando o resultado, no nome de Jesus oramos por uma intervenção agora. A cura total no corpo físico, a cura total no sangue, na coluna, nas pernas, nos rins, no fígado, no pâncreas. Oramos pela cura total e que toda alergia, Pai, que tenta entrar na nossa casa ou que tenta ter domínio sobre algum membro da nossa casa, nós, na autoridade do nome de Jesus Cristo, declaramos, está por terra agora. Oramos pela cura total e completa de Jesus Cristo. Cremos que Jesus Cristo cura, cremos que Jesus Cristo opera milagres e liberamos uma palavra: saúde perfeita, saúde total, em cada parte do corpo, em cada célula do sangue, no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Pai, repreendendo agora todo tipo de oposição espiritual contra nós. Toda oposição, tudo aquilo que resiste no mundo espiritual, o nosso crescimento, o avanço, tudo aquilo que resiste às boas oportunidades de chegarem, tudo aquilo que está resistindo às boas notícias de chegarem, nós oramos agora e quebramos todo o poder do inferno, todo tipo de influência de ambiente, todo tipo de influência, Senhor, até mesmo que está nos ares, e repreendemos o nome de Jesus e declaramos: o sangue de Jesus está sobre nós, está sobre a nossa família, está sobre tudo que diz respeito a nós neste momento. Te pedimos um liberar, Pai, total e completo. Oramos também para que toda depressão, toda angústia, todo medo, toda aflição vá embora. Oramos pela intervenção do Senhor nesse casamento, para que façam as pazes, para que seja restaurado, para que as brigas, os ciúmes, a desconfiança e todo tipo, Senhor, de mal que foi lançado contra esse casamento, em nome de Jesus Cristo, agora renda-se ao poder de Deus, renda-se à ação do Espírito Santo. Oramos por uma intervenção também na vida dos filhos, para que toda má companhia, todo tipo de influência, de contaminação, de pensamentos ruins, todo tipo de comunicação maligna dentro do coração deles, da mente, das memórias deles, meu Deus, no nome de Jesus, seja quebrada agora essa influência. Oramos e pedimos que a paz do Senhor se estabeleça na nossa casa. A paz do Senhor enche a nossa vida. Senhor, aqueles que precisam de direção de Deus, que querem ser guiados pelo Espírito Santo, nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta, que seremos guiados a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Oramos também para que a bondade e a misericórdia do Senhor cerquem a nossa vida. Te pedimos, Pai, também o perdão por todos os nossos erros, pecados, limitações. Sabemos que Tu és um Deus que perdoa. Sabemos que Tu és um Deus que tem o poder, sim, ó Deus, de restaurar a nossa alma. Tu tens o poder de nos justificar. No nome de Jesus, Senhor, nós recebemos o perdão de Deus, recebemos a graça e o favor do Senhor. Eu oro, Senhor, e peço a Tua bênção sobre todos nós. Levantamos esse clamor e também pedimos a bênção do Senhor sobre todos os programas de televisão que nós temos, para que o Senhor abençoe, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Oramos também, Senhor, pelas escolas de profeta, que tem sido uma plataforma
sobrenatural para abençoar a vida das pessoas, para destravar a vida das pessoas. Venha a derramar da tua graça, venha a derramar do teu favor sobre as escolas, Pai. No nome de Jesus, oramos, Pai, por uma liberação especial do Senhor nas nossas vidas e te pedimos, guarda-nos, Pai, conduza-nos, dá-nos a sabedoria divina, dá-nos a capacitação do Senhor para vivermos o dia de hoje. Consagramos esse dia a Ti e pedimos, ó Deus, coloca ordem no nosso dia, guia os nossos passos, para que tudo seja feito segundo a Tua vontade. No nome de Jesus Cristo, apresentamos esse dia a Ti, Senhor, e pedimos Teu favor sobre esse dia. Oramos também para que as grandes portas se abram, as portas do nosso destino, aquilo que o Senhor tem no nosso propósito reservado, Senhor, abre agora, libera agora, Pai. Toda pessoa, Senhor, que está orando por uma intervenção, que está orando por um milagre do Senhor, que agora essa intervenção, esse milagre do Senhor seja liberado. Aqueles que estão fracos, Pai, aqueles que estão desanimados, Senhor, que a unção fortalecedora agora venha sobre a vida deles. Eu oro também por aqueles, Pai, que estão, Senhor, em situações onde eles não sabem o que fazer. Situações, Pai, aonde chegaram num fim e não conseguem, Senhor, criar nada novo. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que haja um recomeço. Eu oro para que haja uma estratégia divina. Eu oro para que haja uma inspiração do Senhor no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, por essa pessoa que está sendo tentada e como está escrito na Tua palavra, Senhor, livra-nos da tentação. Tira do caminho dessa pessoa, Senhor, tudo aquilo que vem para tentá-la, tudo aquilo que vem para tentar enganá-la, que vem para tentar derrubá-la, que todo o mal cesse em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que a Tua mão seja sobre nós, que o Senhor esteja, Senhor, nos abençoando em o nome de Jesus Cristo em todas as coisas e traga para a nossa vida, Pai, aquilo que é Teu propósito que nós não estamos orando e não estamos vendo, que o Senhor possa nos conduzir às Tuas obras, que o Senhor possa nos conduzir à Tua perfeita vontade em nome de Jesus Cristo. Graças Te damos, Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. O Senhor me mostrou uma pessoa de roxo. Essa pessoa está vestida para o trabalho, para uma reunião. Deus vai te abençoar hoje poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Também o Senhor me mostrou uma mulher chamada Elimar, é um nome diferente. Deus está te visitando nesse momento e está também tirando do teu caminho tudo aquilo que foi plantado pelo inimigo para causar distração, para causar confusão, para causar problemas na tua vida. E você tem que vigiar mais. Tem muitas coisas que o inimigo tem colocado aí no teu caminho para te fazer tropeçar. Amém? O Senhor também me mostrou pessoas que estão doentes e que estão com problemas sérios relacionados ao fígado, relacionado a problemas nessa área. O Senhor está curando agora, no nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa é uma oração que nós levantamos um grande clamor na quarta e na sexta-feira. Oramos todos os dias, mas na quarta e na sexta nós aumentamos o nosso tempo de oração. E você que está aqui nesse clamor, Deus te trouxe para te abençoar. Amém? Eu quero começar com um testemunho que glorifica o nome de Jesus. O testemunho é da Matia e ela escreveu assim: A paz do Senhor, eu vim aqui testemunhar o milagre que Deus fez na minha vida na última campanha. Eu tinha uma causa na justiça que estava parada e estagnada há 8 anos. Encerramos o propósito no fim de semana e na segunda-feira meu advogado me mandou uma mensagem dizendo que a causa havia sido julgada, foi favorável a mim e que já havia sido estipulado o valor com reajuste, juros e correção monetária. Glória a Deus, Matia. Deus abençoe a tua vida. Que alegria, viu? Nosso Deus reverte situações. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. 4 coisas que acontecem quando nós nos rendemos a Deus. Em 1 Pedro 5,6 a Bíblia diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando nos rendemos a Deus totalmente, vivemos milagres.
O grande problema é que as pessoas não se entregam por inteiro a Deus. Elas se entregam em parte. Há raízes dentro dela que impedem ela de se render na totalidade. E uma das grandes, eu posso dizer, definições do que é uma rendição a Deus é obedecer primeiro, entender depois. É assim que é um coração rendido. Primeiro você obedece, depois você entende. Um coração rendido não tenta buscar explicação, não tenta, achar o porquê de tudo. Se Deus deu a direção, Ele vai e faz. Quando o Espírito Santo fala comigo, nem sempre eu entendo, mas eu sei que existe um propósito, então eu obedeço. Mesmo que vá contra, muitas vezes, ao que eu estou pensando, contra o que eu planejei, eu prefiro obedecer a Deus. Então, um coração rendido, ele obedece primeiro e depois ele entende. Se você tem um coração rendido, você vai ver milagres na sua vida. E se você ainda não se rendeu a Deus totalmente, é melhor você se render, porque é o Senhor lhe chamando. Eu me lembro quando eu entrei pela primeira vez na igreja e eu achei, tudo muito bonito, mas eu não havia entendido nada. E quando foi feita aquela oração para quem queria aceitar Jesus, eu fui tocado por Deus e comecei a chorar. E mesmo sem entender, eu me movi em direção ao altar, porque eu sei que Deus estava falando comigo. Essa é uma rendição. A rendição é, mesmo que você não esteja entendendo o que está acontecendo, você está indo em direção ao que Deus está lhe direcionando. Se você se render a Deus hoje, sem reservas, se você não estabelecer condições, Senhor, eu me rendo se o Senhor curar o meu filho. Eu me rendo se o Senhor transformar a minha casa. Eu me rendo se esse dinheiro for liberado. Ei, Deus pode fazer um milagre na sua vida nesse sentido. Claro que Ele pode, Ele é Deus. Ele é Deus para fazer isso, mas não esqueça. Quando você se rende primeiro, você já está 90% em direção ao seu milagre. Você não tem ideia do que acontece quando um coração quebrantado, um coração rendido se aproxima de Jesus. Quando você se entrega à palavra de Deus, quando você se entrega a Jesus, você está abrindo a sua vida para o sobrenatural. E 4 coisas acontecem quando existe essa rendição. A primeira delas é o céu responde. Quando o coração se rende. Quando o coração se rende a Deus, o céu responde. Existe algo no mundo espiritual que se move quando você se entrega a Jesus. Então, se você hoje mesmo aqui, nessa oração, dizer: Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me entrego em obediência ao Teu propósito, ao Teu chamado na minha vida. Então, você verá o tanto que Deus fará na sua vida. A rendição, ela vai abrir os céus. A rendição vai atrair a atenção dEle para a sua vida. Sempre quando há rendição ao propósito, sempre que se entrega ao que Deus tem, você vai ter respostas do céu. É isso que muitos estão precisando aqui. Estão precisando de respostas do céu. E essa resposta só virá através da rendição. Renda-se a Deus. Renda-se totalmente. Renda-se totalmente. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida. A segunda coisa, quando você para de lutar com suas forças e se entrega a Deus, você conta então com a força e com o favor de Deus. É quando você chega àquela compreensão, eu não estou mais dependente do quanto eu faço, porque eu estou nas mãos do Senhor agora. E que o Senhor me guie, que o Senhor me direcione, que o Senhor me conduza, que o Senhor, Ele guie todas as coisas na minha vida e Ele fará na sua vida muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Por isso, receba essa palavra e essa instrução do Senhor hoje, que quando você para de lutar com as suas forças e se entrega a Deus, você conta com a força e com o favor dEle. Que tremendo! Por isso que a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Porque há pessoas que fazem de tudo para vencer aqui nessa terra e não vencem.
Elas seguem todos os conselhos que todo mundo dá. Não, se você ir por aqui, você vai enriquecer. Se você ir por ali, você vai ver as portas se abrir. Se você tocar naquilo, então você vai dar um salto na sua carreira. Ei, você está lutando com as suas forças. Agrade a Deus primeiro. É tudo o que você precisa. Agrade a Deus. E quando você estiver no seu caminho normal, do dia a dia, você entrará em uma rota sobrenatural, em uma rota de milagres, porque você está colocando a sua força, a sua dependência em Deus. Tem muita gente que está me escutando que é muito esforçado, dia a dia trabalha, é uma máquina, é esforçado, se dedica, vai aos seus limites e tem alcançado algum tipo de sucesso. Mas o maior sucesso você só vai conseguir quando você fizer as coisas na força de Deus e não na sua força. A terceira coisa que nós liberamos quando quebrantamos o nosso coração, nos rendemos a Deus, quando temos uma ação de fé, Ele mostra a sua grandeza. Quando há rendição e quando você age pela fé, você está se rendendo ao propósito. Quando Pedro tirou o pé para fora do barco e começou a andar sobre as águas, ali, Pedro, ele começou a viver já o sobrenatural. Por quê? Porque ele se rendeu a um chamado. Ele se rendeu a uma palavra de Jesus. Ele se rendeu a uma direção que Deus deu. Sempre que você se render totalmente, eu vou obedecer essa palavra. Eu vou tirar o meu pé para fora do barco. Então você vai ver milagres. É por isso que a ação de fé, ela mostra a grandeza de Deus na sua vida. Tenha uma ação de fé. Escreve isso aqui nos comentários. Terei uma ação de fé. Sempre que você tiver uma ação de fé e você se render ao que Deus disse, você verá a grandeza de Deus no seu caminho. E 4, Ele nos entrega novos projetos. Quando nos rendemos a Ele, quando quebrantamos o nosso coração, Ele nos dá novos projetos. Você quer viver novos projetos na sua vida? Você quer viver o sobrenatural? Você quer viver coisas novas na sua vida? Você quer viver o extraordinário de Deus? Então aprenda a se render. Então Deus trará coisas para a sua vida que você nunca imaginou. Novos projetos vão surgir, novos sonhos vão surgir. Deus vai lhe dar estratégias para o seu destino e você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida. Você crê nessa palavra? Você crê nessa instrução? No nome de Jesus? Então, pega aí essa palavra, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Manda para os teus amigos, para os teus parentes, manda para as pessoas próximas de você, porque Deus está agindo. Deus está agindo na sua vida. Então, renda-se a Deus, renda-se ao propósito de Deus e você verá novos projetos surgindo em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91, esse salmo de defesa, de ataque. E eu quero lhe convidar. Nós vamos ter um grande evento, uma masterclass de visões e mundo espiritual. Eu quero poder compartilhar com você 12 níveis de visões espirituais que estão relatadas na palavra de Deus. E essas visões, elas vão trazer informações do céu para você a respeito de pessoas ou a respeito dos projetos, da glória de Deus, de coisas maiores do que você imagina. Eu tive visões ao longo da minha jornada com Deus que me marcaram. Uma das visões que eu tive, eu estava deitado em um mapa mundi e eu via anjos de Deus entrando naquele lugar e eles estavam colocando um líquido em cima de mim, um líquido incolor. Eu conto isso dentro da academia Quinto Global e eu ouvi uma voz: estou te ungindo para as nações. Naquela época eu não era pastor, naquela época eu ajudava no estacionamento da igreja. Exatamente, naquela época eu pegava o guarda-chuva para as pessoas que estavam chegando de carro na igreja e eu levava o guarda-chuva até elas. Era esse o meu trabalho. Eu não era um
grande pregador, um exímio pregador. O máximo que eu fazia era abrir um culto. Mas Deus, naquela visão, me disse que estava me ungindo para as nações. Anos mais tarde, eu não imaginaria que meu ministério iria tocar as nações. Ano que vem estarei fazendo escola de profetas na Alemanha, na Grécia e na Espanha. Ou seja, eu já tenho tocado em muitas nações. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que existem informações que vêm por meio de uma visão espiritual, que pode até parecer que é uma promessa distante da sua realidade, mas tudo é possível ao que crê, aquele que entra no sobrenatural de Deus. E talvez Deus tenha lhe dado já visões e você não sabe interpretar isso. Deixa eu lhe ajudar. Se você quer participar dessa Masterclass, que vai ser 7, 8 e 9, agora, semana que vem, vão ser 3 dias, eu convido você a hoje mesmo a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e gostaria de pedir que você compartilhasse agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Esse domingo eu estarei ministrando às 9 horas da manhã aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Vai ser Santa Ceia e eu tenho uma palavra especial para que todo o cansaço seja removido da sua vida. Nesse domingo eu vou ministrar algo que Deus colocou no meu coração e que vai te abençoar. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro, compartilhe aí, amém? Também deixa a sua curtida nessa oração para que o YouTube mande para mais pessoas. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois às 18 horas. Amém? Vai ser incrível. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. Na sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você permita que eu ore por você, você me permite? Tem uma pessoa aí com muita dor bem aqui nessa região. Chega a estar dolorido aqui, de tanta dor que está sentindo. Amém? Eu também vi uma pessoa com um pé e eu vi esse pé inchado, eu vi as veias saltadas, terrível. É uma pessoa que está me ouvindo aí, que está com um problema sério de circulação e outros problemas. Jesus Cristo é da saúde agora, amém? Jesus Cristo é da saúde agora, Ele está curando você, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está curando você. Tem uma mulher que ela é farmacêutica, ela está me ouvindo nesse momento. Ela tem uma viagem marcada no Oriente para ela estar lá, a convite de uma empresa farmacêutica. Deus está abrindo portas para você, amém? Deus está abrindo portas e está vindo coisas para a sua vida que você só sonhou e você vai fazer parte de grandes projetos, diz o Senhor, amém? Você estava buscando uma confirmação do Senhor e o Senhor está dando essa confirmação para você. Há uma pessoa também de sobrenome Leite que está me ouvindo agora e que esteve essa noite chorando aos pés do Senhor e pedindo ao Senhor uma intervenção, pedindo ao Senhor um milagre. Deus está lhe dando algo nesse momento. Deus está lhe dando algo, Deus está lhe dando uma luz sobre algo que você pediu.
Ele está lhe dando uma sabedoria especial, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu sou grato a Ti, porque a Tua presença está aqui nessa oração. Foi o Senhor que me colocou aqui, me estabeleceu. E eu peço a Tua bênção, Pai, sobre a vida dessa pessoa que está orando junto comigo agora e que ela seja visitada pelo poder de Deus. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que seja quebrado toda a influência do mal na vida dessa pessoa e que ela seja livre, que sua casa seja livre, que a sua família seja livre, que todo tipo de impedimento, de bloqueio do inimigo seja quebrado na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Senhor, visita essa casa, visita essa família agora com milagre, com cura, com transformação, que a vida de Deus toque nessa pessoa agora, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, Espírito Santo. Toque-os com a Tua graça. E que seja removido todo o peso espiritual, que haja uma intervenção na vida dessa pessoa agora. Eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. E eu oro, Pai, pedindo ao Senhor, abençoe, libera da Tua bênção. Libera, Pai, do Teu poder sobrenatural e que caia por terra todo tipo de obra de maldade, de inveja, tudo aquilo que foi invocado nas trevas contra a vida dessa pessoa, que cesse agora em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que grandes coisas sejam fechadas hoje. Eu oro para que grandes negócios sejam concretizados. Eu oro por respostas do alto sendo liberadas e todo aquele que está doente seja curado agora no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Pai, por aqueles que perderam a esperança, que pararam de sonhar, que a partir de hoje a luz de Jesus Cristo brilhe na vida deles, no caminho deles, e que eles possam viver o extraordinário de Deus. E eu te peço, Pai, conecta eles às pessoas certas, aos lugares certos, traz a eles a Tua bênção, o Teu poder, Pai. No nome de Jesus eu abençoo cada vida e cada família, e eu peço, toque-os com o Teu favor, toque-os com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta a mentira desse lar, a falsidade, e não deixa nada encoberto, e que venha tempos de paz, de crescimento, de prosperidade, e que haja salvação dentro dessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. É o que eu oro e é o que eu peço a Ti, Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: o Deus que eu sirvo já interviu na minha vida. Diga mais uma vez: o Deus que eu sirvo já interviu na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a paz do Senhor te sustente, que a prosperidade divina esteja sobre ti e que você hoje tenha muita alegria. Deus te abençoe, paz, prosperidade. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa família e tudo aquilo que estiver ligado a nós, diretamente ou indiretamente. E pedimos a Ti, Senhor, justiça, justiça do Senhor, em favor daqueles que clamam, em favor daqueles que oram, em favor daqueles que buscam a Tua face. Oramos por livramento, oramos por proteção, oramos por direção, e que a presença do Espírito Santo se faça presente aqui na nossa vida, que possamos ter a Sua ajuda, a Sua força, a Sua graça, o Seu favor sobre nós. Colocamos a nossa família no altar de Deus, colocamos aquilo que temos orado todos os dias diante do Senhor e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção do Senhor. Eu oro também pela cura de todo aquele que estiver doente fisicamente, emocionalmente. Senhor Jesus, Tu és a cura. E nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde agora, a saúde tocando o corpo físico dessa pessoa, a saúde removendo dores, removendo infecção, removendo câncer, removendo o mal que prende essa pessoa emocionalmente.
o mal que está impedindo essa pessoa de viver, o mal que está impedindo a alma dela de respirar, que a presença de Jesus Cristo, a luz de Jesus Cristo, toque nessa pessoa agora. A luz de Jesus Cristo toque, e aonde houver uma ação maligna, numa casa, na vida de alguém, nós damos uma ordem agora na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Sai do caminho dela, sai da vida dela. No nome de Jesus Cristo, liberamos essa palavra no mundo espiritual. Vitória por Cristo, vitória pelo Espírito Santo agora, entrando na vida dessa pessoa, entrando na sua casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, dá vitória a essa pessoa que está lutando, dá vitória, Senhor, a quem está aqui constantemente na Tua presença. Nós te pedimos, Pai, julga a causa do Teu povo, julga a causa do Teu povo. Nós colocamos tudo diante de Ti, Pai, e pedimos que a presença do Senhor encha a nossa casa, que a presença do Senhor encha o nosso caminho, que a presença do Senhor encha essa empresa, que este lugar seja visitado pelo Senhor. Te pedimos também uma sabedoria especial, Espírito Santo, uma sabedoria especial, uma sabedoria para resolver problemas, uma sabedoria para conduzir as coisas, para liderarmos a vida no nome de Jesus. E pedimos também ao Espírito Santo de Deus que Ele esteja iluminando nossos pensamentos e nossos passos. Sejamos guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo em todo momento. Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. E tira do nosso caminho, Pai, a obra do caçador, a obra da inveja, a obra da maldade, o espírito de fofoca, o espírito de contenda. Tira do nosso caminho e nos dá vitória. Confiamos em Ti, ó Deus. Confiamos em Ti, Espírito Santo de Deus, e também oramos, Senhor, abra grandes portas para nós. No nome de Jesus, nós declaramos: Deus me abrirá uma grande porta, Deus me abrirá grandes oportunidades, Deus trará grandes recursos ao nosso caminho, recursos financeiros que estão travados. Vai haver liberação financeira de negócios no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Seja muito bem-vindo à oração do dia. Estamos começando esse dia na presença do nosso Deus. Estamos hoje, já é o 4º dia do propósito. Hoje é o 4º dia onde estamos em oração, estamos em jejum, certo? Que são chaves mestras para o impossível de Deus. E você que está aí junto conosco nessa oração, escreva aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Aleluia! Quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Diz a palavra do Senhor, que não mente, que é infalível, é inerrante. É assim que nós cremos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Grandes recursos serão movimentados para você cumprir o seu propósito. Você que está buscando agradar a Deus, você que está buscando viver o propósito de Deus, eu quero liberar essa palavra profética. Haverá um grande destravar de recursos, haverá um movimento de recursos que virá para a tua mão. Eu quero dizer uma coisa a cada pessoa que está aqui: quando você se envolve com as coisas do reino, o Senhor se envolve também com as tuas coisas. Esse foi um dos segredos que eu compreendi. Quando eu comecei a ser uma coluna financeira no reino, que Deus colocou no meu coração que eu deveria pagar o aluguel da igreja, que Deus colocou no meu coração que eu deveria financiar o programa de TV que nós temos, porque eu comecei o meu programa de TV sem parceiros, era um que outro que estava comigo nisso, e eu disse: não, se eu tiver que colocar 90%, se eu tiver que colocar 95% do valor do programa na TV, tirar do meu bolso para isso, é isso que eu vou fazer. E Deus vai me honrar. E eu experimentei e estou experimentando a bênção de Deus na minha vida. Você atrai a bênção do Senhor quando você se envolve com as causas no reino. Então,
para você que está buscando viver o propósito de Deus na sua vida, Deus vai movimentar grandes recursos para chegar na tua vida, para chegar no teu caminho, para que você possa cumprir o seu propósito. Amém? Deus vê aquelas pessoas que estão interessadas em viver e cumprir o propósito dele. Eu quero começar aqui com um testemunho hoje. É o testemunho da Amanda e ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Eu acompanho as orações há um tempo e já alcançamos a bênção da cura de uma dor abdominal que durante a noite levava meu esposo ao hospital. Ele fazia exames e nada era detectado, até que foi curado numa oração, quando recebeu uma palavra profética. Eu também recebi uma palavra profética de que Deus moveria documentos e num processo de enquadramento de pós-graduação que normalmente levava tempo, tudo aconteceu tão rápido que até a gente, pessoal da minha escola, ficou surpresa. A Deus toda a honra e glória e ao Senhor por ricas bênçãos. Deus é fiel, é isso mesmo. Ele cura, Ele destrava aquilo que está travado. Ele veio primeiramente para nos salvar, mas Ele também quer cuidar de nós. Ele é nosso Pai Celestial. Nós devemos confiar na presença de Deus. E hoje eu quero falar aqui sobre 4 coisas que Deus vê e Deus se agrada. Certo? 4 coisas que Deus vê e Deus se agrada. Você sabe o que agrada a Deus? Agrada a Deus a pessoa que busca a direção do alto para os seus problemas. Em 1 Samuel capítulo 9, verso 6, a Bíblia diz assim: porém ele lhe disse, nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Quando Saul estava em busca dos animais do pai dele que haviam se perdido, a Bíblia diz que ele ouviu o conselho de um amigo de ir até o profeta da cidade, que era o profeta Samuel, e pedir a orientação do alto para aquela situação. Toda pessoa que decide buscar a orientação de Deus para coisas que ela não vê saída, pessoas que abandonam muitas vezes, sabe, a força do braço para buscar uma direção divina, isso agrada a Deus, isso abre os céus, isso libera favor, isso dá respostas. E um detalhe, Saul não só conseguiu encontrar os animais do pai que haviam se perdido, mas ele também recebeu uma promessa de Deus que mudou a sua vida, que mudou o seu destino para sempre. Ou seja, sempre que você ir a Deus, você vai receber muito mais do que você foi buscar. Esse é um dos grandes segredos e que Deus se agrada quando o homem se coloca na posição de alguém que o busca, de alguém que o procura, de alguém que está dependendo dele. Talvez o que nós fazemos muito de errado é confiar demais em nós mesmos, na nossa capacidade, no que nós podemos fazer, no que ainda nos resta de possibilidade. Eu sou do acordo de que eu tenho que conduzir as duas coisas juntas, ou seja, eu devo me esforçar ao máximo e também buscar ao máximo. Eu devo fazer as duas coisas. Sabe por quê? Porque eu creio que se Deus ver o meu esforço e Deus ver também a minha dependência, eu vou receber respostas do céu. E assim tem sido por anos na minha vida. Eu tenho me esforçado, mas eu tenho também buscado e eu tenho visto a mão do Senhor. E se você fizer isso, talvez você venha a mudar completamente o rumo das coisas na sua vida. Uma das coisas que agrada a Deus também é quem não fala mais do que é devido. Isso é uma coisa que agrada muito a Deus. Pessoas que são ponderadas, pessoas que não falam tudo que dá na cabeça delas. Se você tem alguém que é um amigo seu, que fala tudo que dá na cabeça dele, ou tudo que dá na cabeça dela, você tem um problema que está encostado em você. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 10, então disse o tio de Saul, conta-me, peço-te,
Que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio. Informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Que tremendo! Saul, ele compartilhou que as jumentas foram encontradas, só não compartilhou das promessas de Deus na vida dele, que Deus havia falado que iria torná-lo um rei. Nós não podemos falar para as pessoas tudo que elas nos pedem para falar. Nós temos que falar apenas o que é necessário. Você não precisa falar quanto você ganha. Você não precisa falar o quão bem as coisas estão indo para você. Você não precisa falar quem são seus amigos. Fale o básico. Não é tudo que nós devemos falar. Gente que fala de tudo, perde bênçãos, perde promessas. Então tem coisas que você tem que falar só o que é devido. Quando me perguntam a respeito de uma pessoa, mesmo que eu saiba que aquela pessoa tem falhas, que aquela pessoa tem erros, que aquela pessoa tem defeitos, assim como eu, assim como você, sabe? Eu vou tentar não expô-la, a não ser que seja um perigo realmente para mim avisar alguém. Caso contrário, eu não vou expô-la. Mas hoje as pessoas, elas falam o que é devido e o que não é devido. Elas contam tudo, elas abrem tudo. Elas falam daquilo que estão fazendo, elas falam das suas operações, elas falam dos seus negócios, elas falam de como está seu casamento, elas abrem a boca falando de tudo. A sabedoria precisa estar nos nossos lábios constantemente. Só fale o que é devido e no tempo que for devido. Enquanto você não fechar determinadas negociações, não fale. Como diz, não alarme os gansos. Nós temos que ter muita cautela, muita sabedoria. O que tem, sabe, de gente que é invejosa. Você sabe, um dos males não é só a inveja, é o invejoso. É um invejoso, porque o invejoso vai tentar atrapalhar. O invejoso tenta muitas vezes se meter naquilo que é seu. Então só fale o que é devido. Por que você vai atrair o negativo? Por que você vai atrair o que é ruim? Permaneça em silêncio até a concretização disso. Depois que concretizar, deixe que as pessoas vejam. Mas até isso acontecer, aprenda a falar só o que é devido. Não fale demais. Por que você vai se complicar? Tem gente, isso é importante eu falar, tem gente que está sempre metida em fofoca. Sempre. Por quê? Porque fala o que não é devido. Fala o que não é devido. Entra em assuntos que não competem a ela. Tem coisas que, sabe, não é para você, não faz parte da sua esfera, não pertence a mim, então por que eu vou me meter? Uma outra coisa é o que está escrito em 1 Samuel 10, 27. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Quando Deus estava separando Saul para assumir uma posição de rei, a Bíblia diz que Saul se fez de surdo diante daqueles que o afrontaram, diante daqueles que estavam, sabe, criticando Saul e que achavam que ele não era capaz, que o desprezaram. Ele se fez de surdo. Será que a gente sabe também se fazer de surdo? Eu tenho aprendido, sabe, a me fazer de surdo, mas tenho aprendido também a me posicionar com pessoas que são desleais, com pessoas que são fofoqueiras, com pessoas que você ajuda e que depois, sabe, elas falam mal de você. E sabe o que é pior e que as pessoas não veem? A fofoca, gente. A fofoca tem asas. Toda fofoca que sai da boca de uma pessoa tem asas. A gente costuma dizer que a parede tem ouvidos. A parede tem ouvidos. Porque você falar de uma pessoa que te ajuda, você falar de uma pessoa que é autoridade sobre você, você falar de uma pessoa que dá emprego para você, você ouvir, sabe? Você falar de uma pessoa, sabe, que lhe estendeu a mão,
eu digo a você, tem um amigo meu que fala uma coisa muito interessante, e ele diz que na vida nós temos que fazer mais amigos do que inimigos. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende isso. Eu prefiro ficar quieto e não, falar negativamente de uma pessoa, do que abrir a minha boca, do que abrir a minha boca e acabar ferindo uma pessoa de forma injusta. E digo mais, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios e não se detém na roda dos escarnecedores. Você permanecer na roda de uma pessoa que fala mal dos outros, você permanecer numa roda de que outros estão queimando pessoas, olha só, de influência, pessoas que muitas vezes são de poder, pessoas que muitas vezes têm recursos, que podem inclusive te abençoar, que podem ser clientes seu no futuro. Isso é um erro, é um erro. E aqui vem a quarta coisa: Deus não se agrada de pessoas que queimam pontes. Tem gente que queima pontes. Tem gente que poderia, se permanecesse leal ao seu lado, ser abençoada agora, lá na frente, mas perde a bênção, queima a ponte, porque, fala demais. E é como eu disse, as paredes têm ouvido e a fofoca tem asas. As paredes têm ouvido e a fofoca tem asas. Ou seja, você fala uma coisa aqui, isso vai parar lá no ouvido daquela pessoa que você está falando mal. Então, se alguém, olha só, eu jamais, você nunca vai ouvir de mim eu falar mal de uma pessoa que eu tenho acesso a ela. Você nunca vai ouvir. Olha, eu tenho alguns amigos, eu tenho algumas conexões que são pessoas assim de grande estima, são pessoas de grande valor, alguns até são excêntricos, podemos dizer assim, mas eles são excêntricos até por causa do nível que Deus colocou eles na vida. E eu aprendi uma coisa, que quando eu estiver na roda de pessoas, eu tenho que falar pouco e jamais citar o nome de outra pessoa para queimá-la, para destruir a imagem dela, ou de alguma maneira falar uma coisa negativa que pode, comprometer o meu acesso a ela. Tem gente que queima ponte. Queimar ponte é queimar dinheiro. Queimar ponte, é queimar oportunidade. Queimar ponte é queimar honra e favor que Deus te deu. Eu vou dizer uma coisa para você: quem considera dinheiro como único recurso está muito enganado. Recurso é ponte que Deus te deu. Recurso é amizade também que Deus te deu. Recurso não é só dinheiro. Na verdade, o dinheiro é o menor de todos os recursos. O dinheiro é o menor de todos os recursos. Se hoje eu não tivesse recurso nenhum, eu teria a porta aberta em muitos lugares e teria crédito em muitos lugares também. Por quê? Porque o recurso financeiro é o menor de todos os recursos. É o menor de todos. É por isso que você precisa aprender. Não se queima a ponte, não se fala mal de quem te estende a mão, não se critica essa pessoa pelas costas, não se fala, não se nomeia essa pessoa negativamente. Você pode perder coisas preciosas que Deus colocou no seu caminho. É por isso que eu gosto muito da história daquela mulher que recebeu um milagre através da vida do profeta Eliseu, e o filho dela acabou morrendo, e ela, mesmo que o servo do profeta Eliseu foi a ela e perguntou: o que está acontecendo contigo? E ela disse: vai tudo bem. Aquela mulher me ensina que eu tenho que ter cuidado com quem que eu falo. Tem coisas que eu não tenho que falar, com outras pessoas. Eu tenho que falar com as pessoas certas. Por isso, guarda essa palavra no teu coração, porque é uma palavra profética. Pare de queimar pontes. Pare de queimar pontes, pare de falar de pessoas que podem te ajudar hoje, que podem te ajudar amanhã, pessoas que te estenderam a mão, pessoas que, foram bênção na tua vida. Que tipo de gente nós somos? Olha só, vamos parar por um instante e refletir. Que tipo de pessoa a gente é se a gente gospe no prato que comeu? Eu vou repetir.
que tipo de gente que a gente é se a gente gospe no prato que comeu. Eu aprendi uma coisa: nunca guspa no prato que comeu. Nunca! Você pode discordar, você pode se afastar, mas nunca guspa no prato que você comeu. Isso não se faz. Isso é um pecado contra Deus e contra um ser humano. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, escrevesse exatamente o que eu vou lhe dizer aqui. Escreva assim: que Deus me veja e se agrade de mim. Glória a Deus. Escreva isso: que Deus me veja e me agrade e se agrade de mim. Irmãos, se você falou o que não devia, peça perdão a Deus e peça perdão a quem você ofendeu, para que isso não seja imputado sobre você, para que você possa continuar com as suas pontes de acesso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? E hoje eu creio, Deus está liberando coisas no mundo espiritual em teu favor. Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero falar rapidamente do meu livro novo, Café com Jesus. É um devocional, olha só, com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Está lendo aí? Ele é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. E você pode adquirir no meu site www.viniciusira7.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo, o link do site, onde você pode adquirir para você, dar de presente para outras pessoas. Sei que vai ser uma bênção na sua vida. Vamos ter também uma conferência chamada A Cura, e vai estar comigo Thiago Brunet, Mac Anderson e outros. Você é nosso convidado. Será dia 11 e dia 12, exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global. O que é a academia? Ela é uma escola online. O link também está aqui na descrição. E nós vamos falar sobre vencer as crenças limitantes. Você é nosso convidado a participar. Tenho certeza que vai ser uma virada no teu destino, em nome de Jesus. Tem muita gente aí que já participou de eventos junto comigo e pode dizer: realmente, os eventos são bons e Deus faz milagres. Eu convido você a participar junto com a gente, tá bom? Eu estarei amanhã, se Deus me permitir, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Sábado estarei em Panambi e domingo pela manhã estarei em Santa Maria, certo? Então vai ser o Tour Profético Sul no Rio Grande do Sul. Eu e a minha esposa vamos servir a Igreja de Jesus, vamos falar do Espírito Santo, vamos ministrar as pessoas e muito milagre vai acontecer para a glória de Deus. Amém? Eu estou convicto disso, em nome de Jesus. Salmos 91, eu quero declarar esse salmo. Se você puder compartilhar agora, compartilhe essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, certo? Eu estou sentindo a glória de Deus. Deus está visitando pessoas. Há uma pessoa de sobrenome Sequim. Deus te visita nessa hora, te fortalece, e eu vi como se fosse um escudo sendo colocado nas tuas mãos para você avançar. O Senhor também me disse, diga para essa pessoa, tem uma pessoa de nome ou sobrenome Hermínio, que está me ouvindo nesse momento, e o Senhor me disse que está abençoando você do fruto da terra. Bênçãos estão sendo liberadas do fruto do teu trabalho. Deus está liberando bênçãos em nome de Jesus. E o Senhor me mostra também alguém que planta e você está em busca de um crédito especial. Deus vai te honrar e está te abrindo as portas. As portas que não se abriram estão se abrindo em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero liberar uma palavra aqui, é uma palavra profética. Até o que você não pediu, coisas que você não pediu, estão vindo para o teu caminho. Tem gente aqui que não pediu crédito, não pediu oportunidade, não pediu porta, não pediu nada. Mas até o que você não pediu está vindo para o seu caminho. Porque é a bênção do favor que está sendo liberada, diz o Senhor, para a tua vida. A bênção do favor que está sendo liberada, de você caminhar com Deus, de você ouvir a Deus, a bênção do favor vai vir muito mais. E se você crê, declare: eu creio que Deus está me abrindo uma grande porta. Amém? Salmos 91 diz assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me orar por você agora. Eu vou te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família e seus negócios. Eu oro, Senhor, neste momento, estamos nesse propósito de oração, estamos nesse propósito de jejum. E a minha oração, ó Deus, é para que o Senhor derrame do Teu favor e derrame da Tua graça sobre a vida dessa pessoa. E tire do caminho dela tudo aquilo, Senhor, que tem de alguma maneira sido um atrapalho, tem sido um bloqueador. Afasta da vida dela pessoas, meu Deus, falsas, pessoas que não são verdadeiras, pessoas que não são sábias e que podem estar atrapalhando ela mais do que ajudando. Que o Senhor possa derramar da Tua graça, do Teu favor sobre a vida deles. Eu oro o Espírito Santo de Deus e eu te peço, traga uma liberação especial sobre aqueles que caminham com Deus e que haja um destravar, haja um romper, haja um avanço agora. Oramos, Pai, para que o Senhor coloque as pessoas certas no nosso caminho, as pessoas leais, as pessoas que são justas, as pessoas que podem realmente ser parceiras na nossa vida, Pai. Afasta do nosso caminho aquilo que é mal, afasta a inveja, afasta as contrariedades, afasta, Pai, aquilo, Senhor, que vem para tentar nos roubar, para tentar de alguma maneira nos defraudar, e confiamos em Ti, na Tua graça, no Teu favor, confiamos na Tua presença poderosa que está na nossa vida. Espírito Santo de Deus, quebra agora as correntes espirituais, quebra as amarras do inimigo contra a vida dessa pessoa e dá vitória a ela. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, eu oro para que toda dor renda-se a Jesus Cristo, e eu oro para que grandes portas se abram, grandes recursos sejam liberados, favor de Deus seja liberado, bênçãos do alto sejam liberadas, sabedoria seja liberada, oportunidade seja liberada, recursos extraordinários sejam liberados, amizades verdadeiras sejam liberadas, grandes portas sejam liberadas na tua vida, no nome de Jesus. Saída para problemas impossíveis seja liberado sobre a tua vida, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre ti. Deus te surpreenderá no caminho e você verá a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os, Jesus, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu poder, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus. Eu te peço agora, amém e amém. Glória a Deus. Eu peço a você, deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas esse vídeo. Compartilhe essa oração com outras pessoas. 9 da manhã, vou estar aqui com vocês, e depois às 18 horas. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja. Até mais.